Vamos lá, pessoal, olha só. Um erro muito comum que as pessoas cometem quando estão estudando porcentagem é adicionar ou subtrair aumentos e descontos sucessivos. Como assim, Felipe? Vamos supor que você vai a um restaurante e aí você tem um cupom de 10% de desconto. E o garçom chega para você e fala assim: Caraca, Felipe, vou fazer o seguinte: você tem um cupom de 10% de desconto, só que você tem que pagar 10% de serviço. Bom, como são 10% por 10%, a gente fica no zero a zero e no fim das contas eu não te dou desconto e não cobro o serviço. E aí é um erro bem comum que as pessoas cometem, tá? Porque isso está errado. E a gente vai ver aqui, em termos de conta, como isso está errado, como isso pode ser prejudicial, inclusive, para você que estiver consumindo lá, né, o seu jantar. Bom, só que isso vale para outros exemplos. Vamos supor que eu tenho aumentos sucessivos, do tipo, num determinado mês uma ação subiu 10%, no segundo mês subiu 20%, no terceiro mês subiu 10%. Ao final do processo, enquanto variou a ação em relação ao valor inicial. Muita gente faz 10 mais 20 mais 10. E está errado. Não é um aumento de 40%. A gente também vai ver que esse aumento é até maior do que 40%. Então, assim, eu não posso ir somando ou subtraindo aumentos e descontos sucessivos. E esse é um erro muito comum que o candidato geralmente, né, faz. Galera, vamos pegar aqui um exemplo para começar a ver como trabalhar com esse tipo de situação. Vamos supor que você está no restaurante e aí você apresenta para ele um cupom de 30% de desconto. E você sabe que sobre a sua conta, sobre o seu jantar, você vai ter que pagar 10% de serviço aí, né? Tem lugar que está cobrando mais, mas vamos partir de 10%. Bom, então se você tem aqui, né, uma diminuição de 30% por conta do cupom e um aumento de 10% por conta do serviço, qual é o desconto final que você tem percentualmente? Cara, muita gente aqui responde, cara, 30 menos 10, 20. Eu tenho um desconto de 20%. Vamos ver se está certo, tá? Eu já digo para vocês que não está. E eu pergunto assim, cara, o que você prefere? Você prefere que o garçom apresente a conta e você primeiro faça o desconto de 30% para depois ter a taxa de serviço inclusa? Ou você prefere que ele adicione a taxa de serviço primeiro, ou seja, aumente 10% a conta, para que depois você vá lá e bote o desconto de 30% em cima? Qual das duas situações você acha que é mais vantajosa para você como consumidor? Bom, muita gente acha que a situação mais vantajosa é ele primeiro colocar a taxa de serviço para depois você pedir o desconto de 30%. Então, vamos calcular essa situação. Então, você tinha um jantar que eu não sei qual é o valor, vou falar que é X. Você vai pedir para ele aumentar sua conta em 10%. E aí lembra, se eu quero aumentar minha conta em 10%, como é que é o fator multiplicativo? 1 mais 10%, que é 0,1. Beleza. E aí, esse é o novo valor da minha conta. Sobre esse valor, eu vou pedir o desconto. Se eu quero um desconto, eu vou fazer 1 menos a taxa, que é o quê? 0,3. Cara, aqui basicamente você está fazendo o seguinte, você está fazendo x vezes 1,1 vezes 0,7. E aí, você fazendo essas contas aqui, você vai ver que isso aqui é igual a 0,77x. Traduzindo, galera, primeiro eu aumentei minha conta em 10%, ficou 1,1x. Depois eu diminuí 30%, ficou 0,7 vezes 1,1, dá 0,77x. E é isso aqui, o meu desconto final. Ou seja, você não teve um desconto de 20% nessa situação. Você teve um desconto de 23%. Porque ao invés de pagar 100% da conta, você está pagando 77% da conta. Ou seja, 23% a menos. E não 20%, como eu tinha falado inicialmente. Bom, vamos tentar agora a segunda situação. Ao invés de primeiro cobrar a taxa de serviço e depois colocar o desconto, vamos primeiro colocar o desconto e depois atribuir a taxa de serviço. Então vamos lá. O meu jantar continua custando X, e aí eu vou diminuir 30% pelo meu desconto, né, com cupom. Beleza. Aí sobre esse novo valor aqui do jantar, eu vou colocar a taxa de serviço, que é 1 mais 0,1. Bom, a gente já viu que isso aqui vai ficar X vezes 0,7 vezes 1,1. E, cara, a gente já fez essa conta. Essa conta também vai dar 0,77x. Traduzindo, galera, tanto faz se você primeiro colocar o desconto e depois a taxa de serviço, ou se você primeiro colocar a taxa de serviço e depois o desconto. Porque, no fim das contas, o que você está mudando é a ordem dos fatores. E como você já aprendeu, a ordem dos fatores
não altera o produto. Então, ó, só vou botar aqui que a ordem dos fatores não altera o produto. Tá tranquilo? Olha só, eu sei que você está se perguntando aí, mas Felipe, outro dia eu fui no restaurante e fez diferença. Fez porque o que eles geralmente fazem é o seguinte: ao invés de colocar 30% de desconto sobre a conta, ele até faz isso, mas quando ele inclui o serviço, ele não coloca o serviço sobre a conta descontada, e sim sobre a conta original. Ou seja, ele não te dá desconto sobre a taxa de serviço, tá? Então, só quero que vocês vejam que quando eu estou trabalhando com aumentos e descontos sucessivos, não importa quem eu faço primeiro e quem eu faço por último, porque a ordem dos fatores não altera o produto. Se isso tiver ficado um pouco enrolado para você, não tem problema não, a gente vai ver agora com uma questãozinha como isso não é tão elaborado assim, tá? Primeiro exemplo, vamos supor que você tem um determinado produto de uma loja que custa R$5. E aí no primeiro mês você tem um aumento de 10% do preço desse produto, e no segundo mês você tem um desconto de 10% sobre o preço desse produto. Em geral, como eu falei para vocês, as pessoas têm a sensação de que o preço do produto não é alterado, né? Você corta isso com isso, o produto continua custando R$5 ao fim de 2 meses. E não é bem assim. Vamos ver o que acontece. Bom, galera, primeiro mês, o meu produto custa R$5. Beleza. Aí, o que vai acontecer aqui? Vai ter um aumento de 10% do seu preço. Então, vamos multiplicar por 1 mais a taxa, que é 0,1. Beleza. Isso aqui vai ficar 5 vezes 1,1. E, cara, 5 vezes 1,1 é 5,5. Ou seja, agora meu produto custa 5,50, porque eu aumentei ele 10%. Tá. Depois, eu tenho uma diminuição de 10%. Então, agora eu vou multiplicar por 1 menos a taxa, ou seja, 1 menos 0,1. Então, isso aqui vai ficar 5,5 vezes 0,9. E aí, para nossa surpresa, quando você faz esse produto, você vai ver que isso aqui vai dar 4,95. Ou seja, galera, uma garrafa que inicialmente custava R$5, agora custa R$4,95. Você teve um desconto de 5 centavos daqui para cá. Ou seja, esses 10%, eles não se anulam, tá? E mais do que isso, se você primeiro der o desconto de 10%, para depois fazer o aumento de 10%, isso também não vai fazer diferença. No fim, você vai continuar tendo como preço final R$4,95, tá? Belezinha? Bom, atenção, hein? Fatores multiplicativos, tá vendo? Eu estou usando 2 fatores de uma vez só, tá? Eu ainda estou construindo um fator, daqui a pouco eu vou fazer diretão. Olha só, segundo exemplo, vamos supor que você faz um investimento, e aí no primeiro mês você perde 30% do que você investiu. Ou seja, deu errado o seu investimento, né? Você foi lá, fez um investimento de risco, e aí sobre o valor que você investiu inicialmente, você perdeu 30% desse valor. Aí no segundo mês, você recuperou 20% do que havia perdido. Ou seja, você tem de volta parte do que você perdeu no primeiro mês. Opa! Aí você vê o seguinte, cara, já que eu estou ganhando agora, né? Vou sair fora porque está muito arriscado, eu não posso perder esse dinheiro. E aí você resgata o seu dinheiro e vê que você resgata R$3.800. É isso que você tem de volta ao final desse processo. E eu pergunto para você, qual foi o valor investido inicialmente? Ou seja, quanto você colocou lá, tá? Vamos lá, galera. Problemas desse tipo, eu tenho que o meu valor investido é X reais. Beleza. O que aconteceu no primeiro mês? No primeiro mês, eu perdi 30%. Se eu perdi 30%, com quanto eu fiquei? Bom, se eu perdi 30%, então me restaram 70% do que eu tinha. Beleza. 70% do que eu tinha é a mesma coisa que 0,7 vezes x, porque 0,7 é 70%. Beleza, então isso aqui me sobrou. Aí no segundo mês, além disso aqui, eu recuperei 20% do que eu havia perdido. Tá. 20% do que eu havia perdido é 0,2, que é 20%, do que eu havia perdido. O que eu havia perdido? 30% do investimento, ou seja, o que eu perdi foi 0,3 vezes x. 30% do que eu tinha investido. E ao final, se eu juntar o que eu tinha mais o que eu recuperei, tem que dar R$3.800. Cara, vem comigo, olha só. Isso aqui dá 0,7x, beleza? Mais 0,2 vezes 0,3 dá 0,06x. É igual a 3.800. Somando isso com isso, você vai ter que 0,76x é igual a 3.800. Bom,
eu posso fazer o seguinte, para facilitar a minha conta. Eu posso multiplicar os dois lados por 100. Eu vou ter que 76x é igual a 380000. E aí, finalmente, dividindo por 76, eu vou ter que x é igual a 5.000, tá? Então, inicialmente, o meu investimento tinha sido de 5.000, para que eu perca 30%, recupere 20% do que eu havia perdido e resgate 3.800. Belezinha? Galera, espero ter ajudado vocês e até a próxima. E não se esqueça, dá um print aqui, tá? Dá uma guardada no que eu escrevi aqui. Valeu!